tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar de um clássico da literatura mundial que é Alice no País das Maravilhas. Eu acho que é muito difícil conhecer alguém que nunca tenha pelo menos ouvido falar de Alice, do Buraco do Coelho, né, no País das Maravilhas. Essa aqui é uma história que foi originalmente publicada em 1865 na Inglaterra vitoriana e que até hoje faz muito sucesso. Aqui no Brasil eu li essa nova edição da Fara Editorial e fiquei muito feliz. O livro tá cheio de belíssimas ilustrações e também tem um jogo muito bacana de cores dentro da história. A protagonista dessa história é a Alice, essa menininha que numa tarde de verão ela está muito entediada quando ela vê um coelho branco passando por ela, mas não é qualquer coelho branco, é um coelho que tem um relógio e fala, e ele entra numa toca. A Alice resolve então seguir esse coelho estranho para dentro da toca e é aí que ela vai cair dentro de um reino onde as regras que ela é acostumada simplesmente não existem mais. A Alice cai dentro desse lugar extremamente estranho, cheio de animais falantes e coisas que crescem, coisas que diminuem, e ela vai ter que se acostumar com esse lugar e buscar um caminho depois para fora daí. A Alice em si é um personagem cativante, ela é curiosa, ela é falante, ela é questionadora, ela cai naquele lugar e ela faz muitas perguntas porque ela quer entender os comos, os ondes, os porquês, que mostram bem esse período imaginativo da vida de uma criança. E quando ela se depara com coisas que não tem lógica alguma, ela pergunta, né, por quê? Como isso acontece? Ela quer saber, ela não suporta não saber as coisas. E a Alice vem do reinado da Rainha Vitória, que é a rainha que comanda a Inglaterra nesse momento, que é um reinado, é um período bastante rígido, né, cheio de regras. E quando ela cai nesse outro reino e ela percebe que as regras simplesmente não existem como ela conhece, ela fica muito irritada. E é possível você ler o livro e perceber que ali nas entrelinhas tem diversas questões filosóficas, psicológicas, questões matemáticas, todas entremeadas dentro da história da Alice. Uma questão que eu acho interessante e foi uma reflexão que eu fiz durante a leitura é que eu li algumas resenhas dizendo que esse livro não é para crianças, né? Que se uma criança pegar esse livro hoje, ela não vai entender nada, ela não vai entender nenhuma lógica da história, enfim, e ela pode não se agradar. Eu acho que é interessante nesse caso a gente lembrar que esse livro foi escrito para uma criança vitoriana, uma criança do século XIX, onde as regras de infância eram muito diferentes das regras da infância de hoje. A infância de hoje é totalmente contrária à infância do século XIX. A Alice é uma menina criada dentro da rigidez vitoriana, ela era uma menina criada para ser uma adulta, né? Não existia naquele momento essa passagem da infância para a idade adulta, as crianças eram mini adultos, então até a Alice fala ali dentro do livro que ela tem aula de geografia, ela tem aula de história, ela tem aulas de etiqueta, e enfim, são aulas que, por exemplo, ela tem 7 anos, eu acho, na história, e ela estava sendo preparada para entrar no mundo adulto. Então, para a criança daquele momento, do período vitoriano, a história, ela tem talvez um pouquinho mais de, e eu vou usar essa palavra de novo, um pouquinho mais de lógica. Eu acho que é por isso talvez que esse livro seja muito mais famoso hoje entre os adultos do que entre as crianças, porque nós adultos entendemos algumas ironias que estão no texto, algumas questões filosóficas que estão permeadas aqui e que realmente não cabem muito bem na infância, né, que nós temos hoje, nas passagens de tempo que nós estabelecemos. Inclusive, eu já havia lido esse livro na adolescência e na época eu não gostei, exatamente por causa desse ar meio nonsense da história, essa coisa do absurdo, não tinha me agradado. Agora, relendo o livro depois de adulta e já compreendendo outras coisas de outra maneira, eu me diverti muito mais lendo, porque eu percebi algumas coisas que antes eu não havia percebido. Eu acho que é muito interessante para nós que estamos vivendo nesse momento tão conturbado, se deixar levar por uma história que não tem regras, que as coisas acontecem sem pé nem cabeça mesmo e que mesmo assim são extremamente divertidas. O livro começa de forma abrupta, termina de forma abrupta e essa é a proposta. É uma história encantadoramente maluca. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse clássico que todo mundo na verdade conhece, né? Não preciso nem explicar muito a história da Alice pra vocês, mas como eu falei, foi uma leitura muito divertida, gostei muito de ter feito a releitura depois de tantos anos e eu indico para todos, para criança, para adolescente e principalmente para adultos. Leiam essa história, vocês vão tirar algumas conclusões bem interessantes. Vou deixar link pro livro aqui embaixo no box de descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijão! A gente se vê no próximo vídeo.